Qual tipo de treino se encaixa melhor no déficit calórico? Eu peço para que tu deixe o like nesse momento. Se tu, caso tu ainda não tenha deixado, se inscreva caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo para ajudar o canal, o YouTube a entender que esse canal aqui é legal, esse vídeo é interessante e distribua para mais pessoas, beleza? Vamos lá, né? O treinamento de força, ele exige calorias, né? Para produzir força, para as biofibrilhas elas contraírem ali, tu tem um gasto energético. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, eu até pergunto se caso vocês queiram que eu faça um vídeo onde eu aborde mais a parte bioquímica, de biologia celular, só que mais aplicada ao treinamento de força. Não só assim uma aula de bioquímica, mas já pensando efetivamente no treinamento de força. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu trago aqui. Vai ser um imenso prazer. Então, beleza, o treinamento de força exige calorias. Então, para contrair a massa muscular, nós precisamos contrair as fibras musculares e nós precisamos de energia. Então, há um gasto energético para produzir força. Só que não é só isso, né? Nós precisamos de um gasto energético para recuperar as reservas energéticas que foram necessárias para a produção de força. Então, já temos outra coisa. Para a produção de força acontecer, nós temos o sistema nervoso que produz sinapses até a placa motora que ativa a massa muscular para ela produzir força. E essas sinapses, elas também gastam energia. As células do sistema nervoso central são células como qualquer outra que gastam energia. Então nós precisamos também energia para o sistema nervoso central e periférico, sistema adrenérgico e também sistema imune. Muito desses sistemas são à base de proteínas e que para todo o maquinário acontecer, a renovação e tudo mais, exige sim um gasto energético. Então, assim, para tudo, entre muitas outras coisas que eu não citei aqui, tu precisa de um gasto energético, não só para fazer acontecer, mas para tu se recuperar depois. E além do mais, o treinamento de força nós pegamos pesos pesados, né? Obviamente. E aí é uma questão da física. Quanto maior o peso, maior o gasto energético por unidade de esforço. Porque quanto maior a massa de um objeto, no caso a barra, maior a força externa necessária para mover essa inércia, no caso a inércia da barra. Então, nós precisaremos de uma energia maior para mover essa barra. Então, tudo sobre treinamento de força exige muitas calorias, exige tem uma grande demanda energética. E aí, em déficit calórico, nós fazemos o quê? Nós reduzimos a oferta de calorias disponíveis para o corpo fazer tudo isso, não só para fazer acontecer o movimento com os pesos pesados, mas para se recuperar depois. Então, nós temos que sempre entender que tu vai sempre trabalhar em condições não tão boas. E nós temos que mencionar, importante, que a tua recuperação vai ser pior quando tiver em déficit calórico e mais demorada. Então isso nós temos que ter em mente na hora que a gente for pensar no treinamento de força para quem está em déficit calórico. E aí, tendo isso em mente, nós temos que deixar claro que treino de alto volume é uma péssima ideia. Porque, por tudo isso, tu tá ofertando menos energia do que... Tu tá disponibilizando menos energia do que gasta, é só tu fazer as contas. Não dá para fazer muito trabalho. Para tu fazer um alto volume em déficit calórico, tu vai ter que arrancar muito peso da barra. E aí tu pode descaracterizar o tipo de estímulo mais adequado do treinamento de força. E o volume, como eu já falei aqui, é o fator, eu já falei aqui no canal, é a variável que mais vai impactar no acúmulo de fadiga do organismo. Então vamos supor assim, que vamos colocar assim em números, vamos supor que treino de força te deu nota 6 de fadiga, por causa do déficit calórico, o teu corpo vai estar mais fraco e mais propenso a acumular fadiga. Essa fadiga desse mesmo estilo vai ser nota 9, então tudo vai ser muito pior e vai demorar mais para se recuperar. Só um exemplo de maneira mais explicativa, mais didática. Outra coisa também, treinos full body pode não ser tolerável por muito tempo, porque o treino full body é ótimo, porque tu consegue ali ter uma boa frequência no treinamento, dar vários estímulos, progredir de maneira muito rápida no treino de full body, só que ele tem uma sobrecarga gigante sobre o organismo. Ele é muito bom, mas tem esse efeito colateral.
e aí por tu tá com menos disponibilidade energética ali, né, que tu tá ofertando, esses treinos full body pode ser mais difícil, pelo menos para pessoas que já passaram da fase inicial do treinamento. Quem está na fase inicial do treinamento, que é iniciantes, sem problemas, consegue suportar até um certo período. Então, o que nós temos que ter em mente é que a missão do treino de força quando alguém está em déficit calórico é, primeira coisa, manter a sua força ao máximo e manter sua massa muscular ao máximo, é reter. Se tu tiver algum ganho, maravilha, mas não vá fazer o treino de força em déficit calórico, principalmente quão forte for o teu déficit calórico, pensando em aumentar a tua força. Se vier, é lucro. Você tem que manter realmente ao máximo a tua força e tua massa muscular. Porque como tu vai reduzir a tua massa corporal, algumas coisas ali na questão da biomecânica, na relação ali de centro de massa comum, né, do seu próprio centro de massa da barra, vai mudar. Então, vai mudar um pouquinho a mecânica do movimento. Então, se tu conseguir manter tua força, ótimo. Então vamos lá, né? Pensando tudo isso aí, depois de tudo isso aí, o que eu poderia trazer como uma recomendação? Melhor estrutura possível, que é mais adequada para treinamento de força em déficit calórico. Treino 4 vezes na semana, aquela estrutura, né, de superior e inferior, e sistema leve, pesado, né? Pesado, leve. Exemplo, dia 1, supino pesado, desenvolvimento leve. Dia 2, deadlift pesado, agachamento leve. Dia 3, desenvolvimento pesado, supino leve. E dia 4, agachamento pesado, deadlift leve. Então, assim, nós teremos 2 treinos, né, para cada exercício. Um pesado, que nós vamos dar porrada, e outro mais leve, né, só para a prática do movimento, para nós preservarmos a parte técnica e nós priorizarmos mesmo, né, que nós temos pouca energia disponível, então nós vamos dar realmente só no primeiro exercício mesmo a porrada. E esse pesado, ele pode ser tanto o pesado de estresse, tá? É estresse que eu quero dizer. Quando eu falo pesado, é o dia de estresse. Então esse pesado, ele pode ser tanto pesado de um volume maior dentro do possível nesse contexto de déficit calórico, que vai ser algo estressante, como pode ser também pesado de pesos maiores, de maiores intensidades relativa à força máxima, também dentro, né, de um bom senso. Porque como eu já falei aqui no canal, eu não recomendo, quando você está em déficit calórico, ficar treinando muito constantemente com intensidades acima de 90% da força máxima. Porque ali tu vai precisar de um grau de energia muito grande, é um acúmulo de fadiga gigantesco, e como tu está em déficit calórico, é até mais perigoso para tu ter risco de lesão quando tu treina com essa intensidade. Então, se limite a até realmente 90%, não mais do que isso. E é isso aí. Então, essa estrutura aí é excelente para déficit calórico, funciona também para quando está em normocalórico, hipercalórico. Tu só vai ajustar realmente que os pesados aí, eles vão ser mais pesados e os leves vão ser menos leves do que quando está em déficit calórico. E tu consegue reter tua força, progredir, ter um estímulo técnico razoável. E aqui, esses 4 dias, essa estrutura aí, não necessariamente precisa ser 4 dias na semana. Pode ser, talvez, se for o teu caso, se for necessidade, tu pegar essa estrutura aí e extrapolar mais de uma semana. Por exemplo, tu treina 3 vezes na semana, fazer o dia 1, dia 2, dia 3 aí, que vocês estão vendo, né? Segunda, quarta e sexta. E aí o dia 4 ser na segunda-feira que vem. Então na segunda semana seria dia 4, dia 1, dia 2. Aí na outra, dia 3, dia 4, dia 1. E assim por diante. Então não precisa ser tão rígido nessa estrutura aí. Mas para uma questão assim, de organização, 4 treinos semanais desse jeito aí, ótimo.